Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre o TecCred 2500, que é um silicato bioquimicamente modificado. Ele faz uma impermeabilização flexível dentro do concreto. Depois da vinheta, vou mostrar como. Veja bem, o TecCrit 2500 é uma fórmula revolucionária que ele fez o quê? Um silicato bioquimicamente modificado, que ele tem enzimas que não, ele forma o silicato de cálcio hidratado, que é o famoso CSH, só que ele não permite, essa enzima não permite que ele vire um cristal, ou seja, ele fica eternamente como um gel. E isso faz com que ele absorva os trabalhos das lajes de contração e expansão e possa ser executado também em lajes. Claro que como ele é um produto que só é aplicado por aplicador homologado pela Alquenco, você tem a tranquilidade de saber que ele vai ser sempre utilizado em regiões, em áreas, em estruturas de concreto que ele vai resolver o problema. Porque como esse sistema de aplicador homologado, existe uma garantia simultânea entre o Alquenco, que é o fornecedor, que caso tenha algum problema fornece o material, e o aplicador homologado, que caso tenha algum problema, ele vai utilizar a mão de obra. Não é aquele sistema que ninguém sabe se é o aplicador ou se é o produto que teve problema, tá? Então veja, na descrição do vídeo nós vamos colocar o contato da Alquenco, que se você quiser ser um aplicador homologado ou quiser algum serviço, tentar algum serviço com o TecCrit 2500, é só entrar aqui nos contatos da Alquenco, que eu também vou deixar no primeiro comentário fixado do vídeo, ok? Então vamos lá. Quando a gente tem uma situação da estrutura de concreto que tem fissuras, né? Porque todo concreto tem microfissuras, tem fissuras. Então a gente tem o quê? Tem que cuidar desse tratamento. E normalmente nós fazemos um tratamento tópico. Só que com o TecCrit, que nós vamos mostrar lá na frente, você pode tratar até fissuras de 2 milímetros estáveis na aplicação. Ou seja, fissuras de 2 milímetros na aplicação, ela vai ser tratada com o próprio TecCrit 2500, sem a necessidade de um tratamento local. Tá? Agora veja, quando você vai executar a impermeabilização com o TecCrit 2500, você pode utilizar uma bomba costal, né, aquela pulverizadora normal, né, que lhe dá um rendimento de 280 metros quadrados por hora. Mas se for uma área muito grande, uma grande área que você vai querer impermeabilizar, que você tem área livre, né, porque às vezes você tem uma área muito grande, mas você faz por partes, né? Mas se você tem uma grande área livre que é correr e resolver logo, e impermeabilizar logo essa área, então você pode usar um pressurizador de água sob demanda que faz 750 metros quadrados por hora. Então você veja que a velocidade de execução é muito grande e é uma aplicação só do TecCrit 2500, ok? Então você vai lá com a bomba costal, então você aplica em toda a região, né? Todo o concreto que você quer tratar, e ele forma o quê? Opa, desculpe. Ele forma um filme, né? Você satura aquele concreto, né, com um consumo determinado pela Alquenco, né, pelo fabricante, que o aplicador homologado já tem esse conhecimento, então ele bota exatamente a quantidade necessária na superfície, tanto horizontal como vertical. Então o que acontece? Quando a gente olha isso, ele vai entrar por difusão, ou seja, entra no interior do concreto por difusão. Difusão é um processo físico em que substâncias que são transportadas de uma região mais concentrada para outra menos concentrada. Então você percebe que para ele entrar por difusão, necessita que o concreto esteja seco. Diferentemente de muitos produtos que você precisa umedecer a superfície para que ele entre, ele vai entrar por difusão, ou seja, por diferença de concentração, e necessita que o concreto esteja aparentemente seco, ok? Então, voltando lá, então o que acontece? Ele vai penetrar nesse concreto em torno de 2 centímetros. Então você tem em torno de 2 centímetros. Claro que se aparecer água, ele vai penetrando, né? Se por acaso ele for colocado pelo lado negativo e for aparecendo água, ele vai de encontro à água. Então você veja que, normal, se ele penetra 2 centímetros e a armadura tem que estar no mínimo a 2,5 centímetros, ele protege a armadura. Mas como ele deixa o seu concreto estanque internamente, então mesmo que você não tenha tido o recobrimento correto, ele vai proteger a sua armadura, tá? Então vamos lá. Então como é a aplicação? Primeiro você chega na superfície, claro, ela toda limpa, preparada, com a porosidade aberta, tudo conforme o fabricante e o aplicador homologado vai deixar. Começa a aplicar com a bomba costal ou com aquela pressurizada em toda a área
a ser impermeabilizada. Então você vai lá aplicando ou 280 metros quadrados por hora na costal ou 750 metros quadrados por hora na pressurizada. Então você vai aplicando, vai aplicando, vai aplicando, aplicou em toda a área. Depois você vem imediatamente, claro, pode ter um outro aplicador, o outro funcionário, já também dando uma aplicação nas fissuras, né? Então, as fissuras de até 2 milímetros de abertura, ele vai colocando uma concentração maior, porque ele penetre lá dentro da fissura e comece a fazer o tratamento, o trabalho dessa fissura para que ela seja, que aquele gel seja formado dentro dessa fissura que tem uma abertura maior. Então, depois que ele fez esses dois serviços, que o produto está seco ao toque, então você pode fazer a primeira rega, ou então, no máximo, 6 horas depois. Se você, então você vai lá e vai colocar água, né? Você vai saturar esse seu concreto. Para quê? Porque o silicato ele tem uma reação muito rápida. Então, quando você aplica ele com a superfície seca, ele entra por difusão. Então, ele vai penetrar aqueles 2 centímetros, em torno de 2 centímetros no seu concreto. 6 horas depois, no máximo, você coloca essa água. Por quê? Porque a água, quando entra em contato, começa a promover a reação do silicato bioquimicamente modificado, transformando naquele gel CSH flexível, tá? Agora, se você não fizer essa primeira rega até 6 horas, você perdeu o produto, vai ser só apenas um endurecedor de superfície, você não vai ter todo o processo dele, tá? Porque ele vai se perder. Agora, no outro dia, você vai regar esse seu concreto. Agora veja, nem sempre a gente sabe se o concreto está com a quantidade ideal que nós vamos ver lá na frente, que ele reage com o hidróxido de cálcio e os cálcios da reação do cimento, né? Então, o que acontece? A gente, na segunda rega, quando você vai utilizar, você coloca um concentrado de cálcio, né? Porque esse concentrado vai fazer com que você tenha cálcio suficiente para a reação do produto. Então, em vez de você ficar imaginando que o concreto tem uma quantidade de cálcio, de hidróxido de cálcio, vamos dizer assim, um concreto velho está carbonatado, então ele tem menos hidróxido de cálcio para reagir. Então, o que acontece? Você joga esse concentrado, que ele vai entrar junto com essa cura, vamos dizer assim, e vai promover a reação do silicato bioquimicamente modificado com o hidróxido de cálcio para você ter realmente uma maior formação de gel. E no terceiro dia, você mais uma vez vai lá e rega o seu concreto. Ou seja, você faz 3 dias de cura. Agora, o segundo dia e o terceiro dia você pode aplicar na hora que você quiser. O ideal é, claro, você terminar o serviço para deixar a área pronta. Mas aquela primeira rega que você tem que ser no máximo 6 horas, mas quando o produto estiver seco ao toque, você já pode colocar água para que ele comece a fazer aquelas primeiras reações, ok? Veja, agora, mesmo sabendo que o TechCrit ele vai impermeabilizar as interfaces, tem algumas interfaces que tem aquelas concentrações de tensões que pode ser que futuramente você tenha problema. Então, é aconselhável, e o aplicador homologado vai fazer o quê? Fazer uma transição com o TechCrit PU, com um véu de poliéster, que vai fazer a proteção desses pontos. Então, você tem encontro de parede com piso, você vai ter pilares, né, encontro de pilar com a laje, escadas, tubulações e ralos. Então você vai fazer esse tratamento com TechCrit localizado só nesses pontos para que você não tenha problemas futuros de algum processo que abra muito mais e você ter vazamentos naquela região, ok? Então vamos entender como é que funciona. Os componentes necessários para que o gel de silicato modificado quimicamente, ou seja, o gel CSH flexível, se forme abaixo da superfície concreta são: primeiro, o agente impermeabilizante TechCrit 2500. Segundo, cálcio. Terceiro, água. E quarto, o dióxido de carbono, que você vai entender por que o dióxido de carbono é importante. Agora, o cálcio, né, de onde ele vem? Primeiro, ele vem do cimento. Ou seja, o cimento tem o silicato de cálcico, o silicato tricálcico, o aluminato tricálcico e o ferroaluminato tetracálcico. Agora, o silicato tricálcico e o dicálcico, eles são mais ou menos 75% do cimento Portland. E quando eles reagem com a água, eles formam o quê? Hidróxido de cálcio e silicato de cálcio hidratado, o famoso CSH, em forma de cristal, que vai dar resistência ao seu concreto. Então, o TechCrit 2500, ele utiliza esse hidróxido de cálcio e os sais livres dentro do concreto para fazer a reação.
Mas como eu falei, além desse hidróxido de cálcio que tem no concreto, que muitas vezes no concreto antigo você tem pouco hidróxido de cálcio, você tem o concentrado, que é um concentrado de cálcio, né, que vai, quando você jogar, ele vai potencializar, ele vai garantir o ingrediente importante, que é o cálcio, para que o silicato bioquimicamente modificado possa reagir e formar o gel CSH flexível dentro do seu concreto. Tá ok? Então vamos lá. Então veja, existem os estágios da formação do TecCrit. Não é simplesmente ele chega lá, reage com hidróxido de cálcio e está pronto. Então no estágio 1, o TecCrit 2500, quando ele é aplicado e regado, ele penetra no concreto e os silicatos reagem com hidróxido de cálcio e outros íons formando um gel de CSH de alta proporção. Ou seja, já falei que aquela enzima que tem no silicato bioquimicamente modificado faz com que o CSH fique em forma de gel e não se cristalize. Porque se ele se cristalizar, ele vai ficar rígido. Então ele fica não cristalizado, só que em alta proporção. O carbonato de cálcio atua como uma cola consolidante e preenchimento de espaços e fissuras, poros e capilares, certo? Devido ao gel CSH ser flexível, permite pequenos movimentos dinâmicos, como retrações e movimentos térmicos. Daí, ele vai para o segundo estágio, ou seja, à medida que o concreto seca, uma reação do gel CSH e o dióxido de carbono forma um gel de baixa proporção e carbonato de cálcio como subproduto. Você percebeu que o carbonato de cálcio, lá na frente, ele atua como uma cola. Então, no segundo estágio, à medida que o concreto seca, a reação do SH e o dióxido de carbono forma um gel de baixa proporção, então ele já tem um gel ali de baixa proporção e o carbonato de cálcio como subproduto. Então, ao entrar em contato com a água, o gel incha, preenchendo os espaços restantes e impedindo a passagem da água. Então, o TecCrit 2500 é capaz de produzir mais massa do que quando aplicado originalmente, ou seja, pode selar novas fissuras que se desenvolvem após a aplicação, certo? E no terceiro estágio, o que acontece? Se uma fissura formar, a água criará uma reação entre o hidróxido de cálcio e o gel CSH de baixa proporção, formando o gel CSH de alta proporção com a ajuda do carbonato de cálcio e sela a fissura. Então você vê que é um sistema que ele tem um processo muito inteligente para que ele pegue todos os ingredientes e vá fazendo o quê? Com que do estágio 3 ele vai para o estágio 1. Tá? Então, do estágio 1 ele vai para o estágio 2, do estágio 2 para o estágio 3. Então, é um ciclo que dura a vida útil do concreto, que ele sempre vai ter os componentes para que ele possa selar e resselar fissuras de até 0,4 milímetros. Então, você vê que não é apenas a formação de um cristal rígido fechando os poros. Ele tem os cristais, que ele tem todo um ciclo que ele fica circulando, né? Circulando é óbvio, mas todo um ciclo que faz com que ele vá sempre nutrindo o seu concreto de componentes que possam realmente reativar quando qualquer fissura e água aparecer no seu concreto, ok? Então veja, então você vê aqui foi aplicado o TecCrit, a água vai saindo, com o tempo ela vai cristalizando e vai fechando essa fissura, tá? Agora, veja, novas fissuras. Você tem vamos imaginar aqui um reservatório, que ele foi aplicado o TecCrit, ele apareceu uma fissura e com a água, né, o que acontece? Vai vazar. Como ele tem o TecCrit já aplicado, ele vai cristalizar normalmente dentro do seu concreto. Agora veja, se você tem um reservatório que não está aplicado o TecCrit e tem uma fissura, você não pode aplicar ele do lado negativo, o TecCrit. Por quê? Porque se você aplica ele com saída d'água, ele não vai adentrar no seu concreto pela difusão. Então, ele não vai ter essa eficiência, ele não adianta você aplicar ele quando tem água. Ou seja, você teria que ter o reservatório seco, aplicar pelo lado negativo, fazer todo o processo que nós explicamos, né, de aplicar ele com seca ao toque ou 6 horas, dar a primeira molhada, depois vai lá, no outro dia você molhar com concentrado e depois no outro dia molhar. Aí sim, quando você colocar a água, quando a água chegar, ele vai promover a cicatrização daquela fissura, tá? De até 2 milímetros, conforme explicado anteriormente, tá ok? Agora, você, como eu falei, não pode aplicar em superfície úmida o TecCrit 2500. Então você vê que ele tem essa limitação. Ele necessita do concreto seco para que ele possa adentrar por difusão desse concreto e depois promover, conforme as regras que a gente fala, a formação do CSH em gel e todo aquele processo cíclico que a gente explicou agora há pouco.
Então, o nível de pressão que ele aguenta, como eu disse, se você aplicar pelo lado negativo com a estrutura seca ou pelo lado positivo com a estrutura também, óbvio, seca, ele aguenta pressão positiva ou negativa de até 400 metros de coluna d'água. Você vê que é uma coisa absurda. 400 metros de coluna d'água ele vai suportar, quer seja pela aplicação positiva ou negativa, mais uma vez lembrando que ele não pode ser aplicado com a superfície úmida. Então, teria que ter sido aplicado com a superfície seca. Vamos supor, você vai fazer num subsolo, você pode aplicar desde que esteja rebaixado o lençol freático. Depois, quando você liberar esse lençol freático, vai ter alguns vazamentos pelas fissuras, mas aí ele vai reagir e vai começar a eliminar a água da fissura do concreto, ok? Vamos lá. Agora, quando você vai ter um projeto para executar o TecCrit 2500, o ideal é a cura com água. É a melhor cura, por quê? Porque você não vai ter, como a gente necessita, da absorção do TecCrit, né? Dos componentes ativos do TecCrit por difusão. Se você coloca uma cura química, tem a necessidade de remover com lavagem potente ou jateamento para que possa ocorrer a penetração do agente impermeabilizante do TecCrit 2500. Então, se você utilizar um agente de cura, você tem que se certificar que você vai retirar esse agente de cura para poder o TecCrit poder atuar no seu concreto, entrar por difusão. Ok? Então o TecCrit também só pode ser aplicado com no mínimo 28 dias da concretagem. Porque você tem que ter uma quantidade de hidróxido de cálcio, você tem que ter vários sistemas, você tem que ter uma resistência do concreto. Então tem todos os detalhes que é importante para que ele possa atuar. Claro que você vai ter toda a cobertura da Alkem e do aplicador homologado. Então, quais são as vantagens adicionais do TecCrit 2500? Primeiro, aplicação extremamente rápida. Você viu que com a bomba costal você faz 280 metros quadrados por hora e com a pressurizada 750 metros quadrados por hora. Então, você vê que é uma produção muito grande, que você faz praticamente num dia só a sua obra e nas 6 horas depois é só regar, que qualquer profissional pode ir lá ficar jogando água e jogando concentrado, que vai ser todo ou utilizado pelo aplicador canadense homologado ou com orientação bem dada, para que você tenha o processo todo pronto e numa velocidade muito grande. Após a aplicação da primeira rega e seco o suficiente, não pode ser danificado por outros profissionais que trabalham no local. Então você vê que muitas vezes você bota um produto de superfície e ele pode ser ferido. Já o TecCrit não, porque ele está 2 centímetros dentro do concreto. Só se o cara arrancar 2 centímetros do seu concreto que você vai ter um problema de estanqueidade. Em clima úmido, não existe a necessidade de medir a umidade para aplicar o TecCrit 2500. Precisa apenas que a superfície esteja seca visualmente. Então, tem produto que você tem que testar a umidade, ele tem que ter 4% de umidade, 3% de umidade, algum percentual de umidade para que ele possa ser aplicado. Já o TecCrit não tem esse problema. Se ele está seco visualmente, choveu, teve um problema, ele está seco visualmente, você pode aplicar. E não, claro que se você tiver aquelas manchas, não adianta aplicar, porque ali você vai ter problema, porque você não vai entrar por difusão, porque o concreto está com muita água na superfície, ok? Não necessita de proteção mecânica, podendo ser aplicado diretamente na laje estrutural. Então, é economia, você ganha pé direito. Você, vamos supor, vai fazer um subsolo, você já faz ele, se não for com o TecCrit Admix Ultra, você bota o TecCrit 2500 e você não precisa daquela camada de regularização. Você faz direto na estrutural. Como o gel impermeabilizante formado pelo TecCrit 2500 se forma abaixo da superfície concreta, não é afetado pelos raios UV. Então ele está dentro do seu concreto, o raio UV está batendo na superfície do concreto, não vai causar nenhum dano ao TecCrit. Não é tóxico, livre de solventes orgânicos voláteis e é totalmente reciclável após a demolição da estrutura. Ou seja, ele é amigo da ecologia, amigo do meio ambiente. Ele não polui o meio ambiente, não tem solventes orgânicos voláteis, né, para se volatilizar na aplicação, ao mesmo tempo que, se você for descartar aquela estrutura, ele não provoca nenhum dano ao meio ambiente. Os produtos químicos que compõem o TecCrit 2500 migram para o interior do concreto, formando gel impermeável subsuperficial. Com isso, a superfície pode ser revestida, pintada ou até mesmo colocada asfalto, né, no caso de pontes e viadutos, assim que a aplicação completa do TecCrit 2500 estiver concluída. Então, ele não vai afetar a aderência de tinta, não vai afetar a aderência de revestimento e não vai afetar a aderência de asfalto, caso seja necessário fazer um pavimento de asfalto sobre o concreto, né? Como já falei, no caso de pontes e viadutos. Combustíveis, óleos e graxas não conseguem penetrar no concreto impermeabilizado com o TecCrit 2500,
nem muito menos afetar o seu desempenho. Ou seja, o seu piso está livre daquelas contaminações de óleo, de combustível. Por quê? Porque o TecCrit não vai deixar esse material impregnar no seu concreto. Estruturas antigas e carbonatadas podem ser impermeabilizadas com TecCrit 2500, pois mesmo que o concreto tenha pouco hidróxido de cálcio, o agente concentrado, que é lançado na segunda rega, suprirá toda a necessidade de cálcio para as reações. Então você vê que, como a gente não vai ficar analisando o concreto, é sempre bom colocar o concentrado, porque a gente garante que nós vamos ter hidróxido de cálcio suficiente para que tenha a reação do TecCrit 2500 para formar aquele gel CSH flexível, tá? Devido ao alto pH do TecCrit 2500, em torno de 11,7, ele prevenirá ou impedirá o aparecimento de fungos. Ou seja, você também não vai ter fungo na sua superfície. Agora, caso em áreas sombreadas e úmidas, onde o fungo eventualmente cresça, pode crescer, a remoção é extremamente fácil, uma vez que os esporos não conseguem penetrar no concreto. Então, os esporos não conseguem penetrar no concreto, a limpeza, mesmo que ele se faça naquelas áreas úmidas, sem insolação, você consegue limpar facilmente dos fungos o seu concreto. Agora, vantagens técnicas do TecCrit 2500. O problema da carbonatação do concreto que está associado ao dióxido de carbono não é um problema para o TecCrit, porque este ciclo repetido permite aumentar o pH do concreto ao redor da armadura do aço, em vez de baixá-lo, né? Lembrando, como falei anteriormente, ele tem um pH de 11,7. E um pH de 11,7, o aço está totalmente passivado. Não quebra a camada passivadora do aço, não tem a corrosão por carbonatação. Atua como um densificador, aumentando a durabilidade e a sustentabilidade das estruturas de concreto. Existem produtos químicos agressivos e íons cloretos, então você já elimina aquele ataque sulfato, você elimina o problema dos íons cloreto, da difusão de íon cloreto, né? Então você consegue dar uma proteção maior e uma durabilidade maior à sua estrutura, que é o que a gente quer, né? Hoje em dia a vida útil de projeto é de 50 anos. Se você tem um impermeabilizante permanente no seu concreto, você está atuando para conseguir essa vida útil com toda tranquilidade. Permite que o concreto respire não retendo umidade dentro do concreto. Resiste à pressão hidrostática extrema de 400 metros por andar, como já falei, negativa como positiva. Sela fissuras estáveis de até 2 milímetros de largura no momento da aplicação e continua a selar fissuras futuras de até 0,4 milímetros de largura. Como a gente já explicou naquele ciclo, né? Então ele sempre vai ter o caldinho pronto para que, caso apareça uma fissura de até 0,4 milímetros, ele vai lá e faz o tratamento daquela fissura. Torna-se parte integrante do substrato e não podendo ser danificado ou desgastado. Então você percebe que se existe uma dúvida muito grande se ele realmente consegue impermeabilizar lajes, se ele consegue impermeabilizar superfícies que têm um certo trabalho. Então por isso que eu digo, como o sistema do TecCrit 2500 é com aplicador homologado e com a garantia também da Alquenco, só vai ser aplicado em locais onde realmente ele possa ser utilizado, tá? Então essa é uma tranquilidade que o mercado vai ter quando utiliza o TecCrit 2500, que é um processo altamente veloz, altamente seguro e que pode realmente ser mais uma opção para você quando você pensar em impermeabilizar as suas estruturas de concreto, ok? Agora vamos ver alguns cases, né? Que eu acho que é sempre bom ver cases. Primeiro, doca flutuante. Essa doca é no Havaí, nos Estados Unidos, quer dizer, um lugar com mais agressividade para o concreto não existe, né? Foi aplicado no ano 2017, 3 mil metros quadrados, projetada para uma durabilidade de 200 anos. Então você vê que foi escolhido o TecCrit 2500 para eles pensando numa durabilidade muito grande deste concreto, ok? Então está aqui a aplicação dele na doca, certo? Aqui um centro comercial, que foi em Minas Gerais, Brasil, ano 2019, 5 mil metros quadrados, vocês estão vendo uma laje de cobertura, a estrutura de laje pré-moldada de concreto armado. Então está aqui a aplicação nesse centro comercial. É sempre bom dizer que se você quiser ter mais conhecimento sobre esses cases, é só entrar em contato com a Alquenco, né, que está aqui na descrição do vídeo, os contatos da Alquenco, como também no primeiro comentário fixado. Indústria, né? Então isso aqui é a indústria no Rio de Janeiro, 2017, 1.300 metros quadrados, estrutura de concreto armado. Você vê que é um cheio de detalhes de concreto e foi impermeabilizado com o TecCrit exatamente por quê? Porque se você tem a porosidade do concreto aberto, quando você bota esse material, você não tem esse problema dessas ranhuras. Por quê? Porque ele vai penetrar 2 centímetros dentro do seu concreto e vai impermeabilizar lá dentro. Não tem aquela complicação de ficar aplicando, ok? Caso residencial, isso aqui é no Rio de Janeiro,
em ano 2020, área de 2.200 metros quadrados, estrutura de laje pré-moldado de concreto armado, né, nesse sistema residencial, tá? Então tá aqui a aplicação do TecCrit. Você está vendo que bota um bocado não tem problema de emenda, né? Porque vai ser dentro do concreto, então você vai fazendo paulatinamente com diversos aplicadores, ou então um aplicador só, se for o caso, e vai, quando ele sobrepor, vai penetrar no concreto e vai impermeabilizar o seu concreto. Condomínio residencial de alto padrão, Minas Gerais, 2019, 4.000 metros quadrados, estrutura de concreto armado na área de lazer, então está aí também o TecCrit aplicado. E aqui estacionamento do supermercado, veja que aqui é um grande estacionamento aqui em São Paulo, lá em São Paulo, ano 2019, área de 18.000 metros quadrados, só que foram feitas áreas de 1.000 metros a cada 1.000 metros, porque você não ia deixar o estacionamento sem funcionar. Então, era a cada 1.000 metros quadrados, você fazia a impermeabilização, tá vendo aqui uma área de 1.000 metros quadrados e o carro lá funcionando, então era só deixar a área livre, fazer a colocação do TecCrit 2.500, fazia a primeira rega, a segunda rega, a terceira rega, secou, liberava para estacionamento, nova área. Então você vê que é uma laje de estacionamento, né, que tem muito trabalho, e de 18.000 metros quadrados. Por isso que eu digo, é interessante você entrar em contato com alguém, se você quiser ser um aplicador homologado e se interessou pelo produto, ou se você quer ter uma situação de obra e quer ver se o TecCrit 2.500 pode ser utilizado na sua obra, ok? Então era isso que eu queria falar sobre o TecCrit 2.500. Aguardo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.